porque no alto da minha leiguice, eu gosto sempre de buscar conhecer um pouquinho, e é muito pouco que a gente busca. Por favor, fica à vontade. Obrigado. A água do papo do salão é benta. Saúde. Houve, naquela época, duas coisas que eu gostaria de perguntar. A relação da maçonaria com os templários, né? E a perseguição que houve em cima dos maçons, pelo próprio catolicismo na época, né? Uhum. Pode me explicar um pouco dessa relação, principalmente dos templários? Se existia mesmo essa relação dos templários com os maçons? Certo. Nós temos Jacques de Molay, foi o último dos templários. Sim. Foi queimado vivo existe ainda quem já teve a oportunidade de ir na França, em Paris, tem uma pequena ilhota, né? Na frente da Catedral de Notre-Dame. E lá tem uma placa alusiva a esse episódio de ter sido jogado na fogueira Jacques de Molay. Jacques de Molay, inclusive, ele é homenageado pela maçonaria com a juventude que nós possuímos, que também incentivamos esse estudo, esse preparar do garoto para transformar-se num homem, a fim de que possa também estar ajudando dentro dos princípios, dos valores da maçonaria. Sim. Chamamos de demolés. Também temos meninas, aproveitando para falar que são as filhas de Joiço em relação à grande loja. Existem outros ainda em outras instituições maçônicas que têm a Associação Paramaçônica Juvenil e outros, a Ordem do Arco-Íris, mas, sobretudo, na grande loja de Santa Catarina, nós temos os demolés e as filhas de Jó. Vou dar uma limpadinha na tua sobrancelha, tá? Ok. Então, Jacques de Molay foi o último do líder dos templários, o grão-mestre dos templários, como a gente fala. E os templários, eles faziam um trabalho bastante interessante, que era preparar, digamos assim, para que as religiões, a religião católica pudesse estar, sobretudo, se deslocando ao Oriente, né? De modo geral, falando em uma linguagem bem ampla. Só que, em dado momento, houve um conflito, digamos, de interesse por parte do Papa, à época, que conversou, conta a história, com o rei, que agora vai me faltar um nome, e ele resolveu declarar os templários como, vamos dizer assim... Inimigos do catolicismo. Exatamente. Combatiam combatiam o catolicismo, e aí houve essa separação. Mas existe muita lenda em torno deste assunto. Existem histórias escritas também acerca disso. De qualquer forma, elas não são conclusivas, digamos assim, totalmente assertivas, a fim de dizer que os maçons, os templários eram maçons, ou os maçons originam-se os maçons se originaram dos templários, né? Porque existe também muito essa dúvida em relação se os maçons vieram dos templários, mas eles são antes dos templários, anteriores aos templários, né? Conta a história que tem registros de termos, sim, evidências de templos maçônicos, mas acaba se confundindo ali, tá entendendo? Mais ou menos surgindo na mesma época. Então, há quem sustente que, de fato, há uma certa origem ali, há uma afinidade, né? E há quem sustente que as lendas são lendas, as histórias acabam não representando totalmente a realidade. E a perseguição maçônica que houve? Essa perseguição veio por quê? Pelas incompatibilidades com o que a maçonaria defendia em relação ao catolicismo? Porque também o catolicismo, vamos ver, é diferente do cristianismo, né? Se usava o cristianismo, mas essa questão da perseguição com os maçons era porque eles pensavam de uma forma diferente da Igreja Católica na época, e todos que pensavam diferente da Igreja Católica eram perseguidos? Bom, sabe que o homem é um... Desculpa, tá bom a altura? Tá ótimo. Deixa eu tirar a Acabei nem prestando atenção, estou concentrando na conversa aqui, mas tá ótimo. O homem, ele é um ser interessante que ele
homem acaba muitas vezes sendo enebriado pelo poder Sim. e pela riqueza. Sim. Nós, na maçonaria, a gente acaba estudando... Desde que o homem é o homem, né? Desde que nasceu, né? Desde que nasceu. A gente acaba estudando para nos desapegarmos dessas questões materiais. Evidentemente que todas as pessoas precisam de uma condição mínima de vida para ter o básico, viver confortavelmente, né? Por favor. Eu peço permissão para continuar aqui. Por favor. Mas fica muito mais fácil você conduzir um povo, como quem diz, né? Pão e circo. Sim. Então, quando tu começas a despertar o saber, a reflexão, saber o que é melhor para o todo, isso começa a gerar conflitos. E isso eu me refiro não somente às épocas antigas, onde houve declaradamente perseguição. Hoje nós ainda vivenciamos determinadas situações que as pessoas têm um certo receio. Aquele cidadão é maçom. Já busca se afastar porque talvez ele beba o sangue do bode, coma criancinhas, execute criancinhas. Nós tivemos um exemplo muito claro. A grande loja de Santa Catarina fica aqui na Avenida Campeche também. Sim. Pertinho aqui do salão. E um dia nós recebemos um telefonema lá de uma senhora e aí a telefonista, ela queria falar com o grão-mestre. Aí a telefonista disse assim, o que ela desejava? Ela assim, não, eu quero falar só com ele. Assim, tá, mas eu preciso levar o assunto, senhora, para a senhora poder conversar com ele. E nós recebemos qualquer pessoa lá sem problema nenhum. Bom, aí a senhora disse assim, não, o fato é o seguinte, a minha filha estuda num colégio, minha filhinha, estuda num colégio, onde ela tem uma outra menina que vive perseguindo ela, e maltrata, e judia e tal. E a gente sabe que os maçons podem matar uma criança por ano. Então eu queria que eles investissem contra essa amiguinha da minha filha. Olha o cúmulo da situação. Entende? Então, para algumas pessoas, lamentavelmente, ainda paira essa ignorância de que nós trabalhamos nesse sentido em absoluto. Aliás, vou aproveitar e fazer também uma propaganda aqui. Por favor. A maçonaria ela mantém muitos órgãos. O fato é que a gente zela por aquela situação de que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ninguém sai anunciando que a gente faz isso, aquilo outro. Mas Flávio, isso não tem 2 pesos e 2 medidas? Pode ter. Porque nesse caso, tirando esse exemplo dessa mãe, e o meu exemplo também, que eu conheço muito pouco da maçonaria, essa forma da maçonaria se fechar um pouco para o mundo, que se ditam os segredos do maçom, olha, como uma sociedade secreta, né? Ela não dificulta essa amplitude literal das pessoas em relação à maçonaria e enxergam, como você falou do bode, que é até um mito que eu ia te falar lá no final, mas eles não dificultam enxergar a maçonaria de outra forma? Há quem defenda que sim. Há quem defenda que sim. A maçonaria tradicional, ela busca... Quando tu ingressa na maçonaria, tu já sabes que ela é assim, dessa maneira. E nós não queremos fogos de artifício, não queremos propaganda, não queremos créditos. Nós queremos ver esse mundo melhor. Fazer o bem fazer independente de quem seja. Sim. E então, mas só retornando, nós temos, por exemplo, uma fundação que nós chamamos de Fundação Hermon. São 3 linhas, digamos assim, de maçonaria que nós temos em Santa Catarina. A Grande Loja de Santa Catarina, o Grande Oriente de Santa Catarina e o Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. Essas 3 vertentes da maçonaria regular, elas mantêm essa fundação, que é a Fundação Hermon, e hoje ela possui creches, ela mantém ali no Morro da Caixa, aqui em Florianópolis, uma creche, na Palhoça, lá num bairro bem humilde também, mantém outra creche. Nós temos em Laguna, temos em Porto União, uma clínica para auxiliar pessoas dependentes de produtos químicos, né? Enfim, tem uma escola Dom Bosco, que a gente chama, que é a escola que oportuniza as pessoas a terem um primeiro contato, sobretudo as pessoas mais velhas, oportuniza ter um primeiro contato com a área da informática, ensinando-os e assim por diante. Então,
faz muitos trabalhos. Isto só pela Fundação Hermon. Fora o que cada loja acaba abraçando, encampando uma associação ou grupos que precisam, hospitais que precisam de apoio, casas de repouso e assim por diante. Então, é um trabalho muito vasto que existe dentro dessa área da solidariedade, da aproximação com as pessoas.